Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Paula Porto, sou professora orientadora aqui do estágio EP3 do campus Niterói. E hoje estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre as trilhas de aprendizagem, né? E o tema hoje será habeas corpus. Bora lá conhecer um pouquinho desses habeas corpus? A começar, eu vou compartilhar aqui com vocês um, um material que eu preparei para matéria de direito constitucional, mas que eu vou usar porque ele é bem válido. Ele vai ajudar aqui a ter uma visão geral. Aqui já começa aqui com essa ideia dessa visão geral, né, dos remédios constitucionais, entender o que é esse habeas corpus. Né? O habeas corpus ele está dentro da ideia dos remédios, que são aqueles vão ser utilizados toda vez que tivermos nossos direitos fundamentais violados ou ameaçados de serem violados, né? O objetivo desses remédios é atacar essa violência ou ameaça de violência de alguma maneira, né? Obviamente, ele vai estar dentro dessa relevância tanto para questões doutrinárias, concursos públicos e da nossa vida no dia a dia, que é sempre tão necessário salvaguardar nossos direitos. Pois bem, aqui eu fiz um quadro rápido, né, para a gente entender um pouco sobre a história dos remédios constitucionais, que eles estão bem antes da nossa própria Constituição de 88. Na verdade, o habeas corpus esteve presente na nossa primeira Constituição republicana, está aqui em 1891. Depois ele esteve presente em diversas outras previsões, em outras constituições, de 34, 37, 46, né? Aqui ao lado nós também temos a presença do mandado de segurança. Ele só foi surgir no nosso ordenamento jurídico a partir de 1934, né? Aí temos os outros instrumentos, mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção, né? O mandado de injunção só veio entrar em 88, o mandado de segurança coletivo também em 88, a habeas data também em 88. Ação popular, que é um outro remédio constitucional, ele também está há mais tempo, está desde 1934, e tem aqui todas as demais previsões desses remédios constitucionais. Ah, mas o nosso tema hoje é habeas corpus. E o que é esse habeas corpus? Né? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus é um instrumento, é um remédio incrível. O Estado e o bem jurídico tutelado é a nossa liberdade. Ah, então, assim, os dois maiores bens jurídicos tutelados é a vida e depois a liberdade. Então, o Estado não pode ser conivente, o Estado não pode coadunar com qualquer ato de ilegalidade. Primeiro, que ele não pode coadunar com nenhum tipo de ato de ilegalidade. Para começar, a conversa está aí. E segundo, se esse ato vinha violar o direito ambulatorial de ir e vir. Aqui eu coloquei função social e jurídica. Pontes de Miranda ia dizer que o HC, como instrumento legalizador e coordenador social, ele vai coordenar a atividade social. Impediu abusos lá atrás dos coronéis, das autoridades locais que agiam de arbítrio, de autoritarismo, né? Então, peraí, precisa de uma legalidade nesses atos, especialmente quando se tratar de questões que venham a violar meu direito de ir e vir. Né? A palavra habeas vem do latim habere, trazer, exiba o corpo, traga o corpo à presença de um juiz. E aqui, retomando, por isso que eu fui rápido ali nas histórias aqui, ó, histórias dos remédios nas constituições, porque eu sabia que eu ia retomar aqui na questão histórica, especificamente do habeas corpus, que é o tema dessa trilha de hoje, né? Ele vem historicamente a partir da Magna Carta de 1215, a concessão da liberdade, né? A possibilidade dessa concessão de liberdade toda vez que estiver com um ato ilegal.
Também teve ação de habeas corpus, né, em 1679, na instituição efetiva dessa garantia. Aqui no Brasil, né, em que pese eu tenha colocado para vocês nas constituições, que eu coloquei aqui, ó, 1891, que foi a previsão constitucional, mas ele já teve alguma menção, né, antes disso, em 1821, através do alvará de Dom Pedro I. Também teve o termo habeas corpus no Código Criminal ainda imperial, de 1830, também Código de Processo Penal Imperial de 1832, né, no artigo 340. E aí, a partir daí, ele foi consagrado como um direito fundamental constitucional a partir da Constituição Republicana de 1891. Lembrando que, nossa, só para a gente situar aqui, ó, Brasil descoberto em 1500, Independência 1822 e República, Proclamação da República 1889. Nossa Constituição foi 1891, só para a gente situar cronologicamente nessas questões. Aqui eu poderia ter que acertar meu material, que essa lei 2033 ela é anterior à Constituição Republicana. Ela criou o habeas corpus preventivo, que nem na Inglaterra existia essa figura, né? Que eu estou sendo ameaçada de ter o meu direito de ir e vir cerceado. Então, eu já entro com habeas corpus, que a gente vai chamar de salvo-conduto, para que eu não seja presa, né? A teoria brasileira, habeas corpus abrangeria diversos direitos, isso anteriormente, né? Pelo menos antes de termos o mandado de segurança. E aí, hoje nós temos o mandado de segurança, toda vez que não tiver a, a possibilidade de habeas corpus, eu posso ingressar com o mandado de segurança. Mas esse, obviamente, o habeas corpus vai ser limitado à liberdade de locomoção. Quem são essas partes no habeas corpus, né? E esse meu material, vocês vão ver que estão bem resumidinho, bem tranquilo da gente trabalhar e entender, né? Eu tenho o impetrante, é quem propõe o HC, efetivamente, qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive em favor de terceiros, né? E eu posso, inclusive, impetrar um habeas corpus contra uma pessoa que eu vi sendo presa, e legalmente eu vou e entro já direto com habeas corpus pedindo, não preciso nem conhecer a pessoa. Outra coisa, não precisa de capacidade postulatória, o impetrante não precisa ser advogado, tampouco ele precisa ter capacidade civil, né? Tão importante que é esse remédio constitucional. Paciente. Quem é o paciente? A pessoa em favor do qual é impetrado, é aquele que está tendo seu direito violado. E autoridade coatora, quem pratica o abuso ou a ilegalidade, né? Quem cerceou o direito de liberdade desse paciente. Regras procedimentais. Atualmente, eu tenho positivado no artigo 647-A do Código de Processo Penal a possibilidade do HC ser concedido de ofício. Antes, nós não tínhamos essa concessão de ofício, que seria a exceção à regra, ao princípio da inércia jurisdicional. O Poder Judiciário, em regra, ele não pode agir de ofício. O Poder Judiciário, ele só age mediante provocação. E essa é uma exceção, mais uma vez, confirmando a importância desse remédio constitucional, do Estado ter que agir toda vez que estiver diante de uma ilegalidade ou um abuso de poder, né? Um abuso de direito, um abuso de poder, que venha a cercear o direito à liberdade de uma pessoa. Então, regras procedimentais. Atualmente, pode ser concedido de ofício em virtude do artigo 647-A, mas faltou uma observação. Embora positivado recentemente, já havia-se há muito tempo, tem tanto uma discussão doutrinária quanto a possibilidade jurisprudencial. As decisões jurisprudenciais já confirmavam que haveria possibilidade de ser concedido de ofício, quer dizer, sem a provocação das partes ou de um impetrante, para que o Poder Judiciário concedesse a ordem de liberdade diante de um ato ilegal.
E o impetrado? Se por acaso não for feito de ofício, né, se a autoridade judiciária não conhecer de ofício, pode ser através de uma pessoa que vem impetrar esse HC, qualquer pessoa, inclusive sem advogado. Uma outra questão, ele é gratuito, está lá no artigo 5º, inciso 77 da Constituição. Não precisa de formalidades processuais, instrumentais, possível impetração contra particular. Isso é um dado bem importante. E eu trago normalmente em sala de aula isso. Imagina que você tenha feito uma cirurgia particular, no hospital particular, e chega na hora de ir embora, teve alta, tem que pagar a cirurgia, a internação, medicamento, tudo, e você não tem dinheiro. E aí o dono do hospital, você não sai daqui enquanto você não vai pagar? Pode isso? De maneira nenhuma, ninguém vai ser preso por dívida. Se eu tenho dívida, ele me execute, ele me processe, né? Ele não vai me prender por isso. Eu fui no restaurante, comi e não paguei. Fica aí, vai lavar os pratos? Não, de maneira alguma. Então, pode ser impetrado contra particular, internação em clínicas, né, contra a vontade, vai ficar aqui ou em hospitais. Então, há possibilidade, sim, de impetração de HC, não só contra a autoridade pública, também contra particular. E aqui dá o exemplo do hospital psiquiátrico. Tá? Admissível contra as pessoas físicas ou jurídicas, né? E aí, obviamente, nas situações específicas, né? Quem é a autoridade coatora? Será que é uma pessoa jurídica? Normalmente é o ato de uma pessoa, tá? Aqui eu trago o exemplo clássico, né, do HC sendo impetrado contra particular. Pois bem, qual a finalidade desse HC? Né? Proteger o direito à liberdade de locomoção, quando alguém estiver sofrendo ou estiver ameaçado de sofrer a coação ilegal ou por abuso de autoridade ou abuso de poder, né? E o remédio é previsto tanto no artigo 5º, inciso 68, como também ele é regulamentado lá no artigo 647 a 667 do Código de Processo Penal. Aqui eu meio que repito, né, contra quem pode ser impetrado. Falei aqui, só expliquei aqui, ó, quem é a autoridade coatora é quem determina, quem pratica o ato ilegal. Impetrado é o juiz ou o tribunal que vai julgar o HC. É sempre importante, daqui a pouco acho que eu tenho um slide ali que eu vou mostrar para vocês. Sempre que você vai, tem autoridade coatora, e para quem você vai impetrar para analisar esse ato ilegal? Sempre uma autoridade de uma instância imediatamente superior. Tá? Então, se for um ato de um delegado, vai ser o juiz. Se for um ato de um juiz, vai ser o tribunal, né? Essa é a minha regra geral, mas a gente vai ver que tem algumas pessoas que têm o foro por prerrogativa de função, então a gente vai ver que tem umas regrinhas especiais. Em regra, é qual? Sempre uma autoridade hierarquicamente superior ou numa instância superior, tá? Impetrado, então, é o juiz ou o tribunal que vai julgar o HC, aqui, a autoridade judiciária superior à coatora, tá? Detentor do paciente não se confunde com o impetrado, é quem mantém a pessoa presa e não necessariamente quem ordenou, pode ser um diretor de uma penitenciária, como está aqui o exemplo, mas quem é autoridade coatora é quem manda prender, tá? Que pode ser que o delegado que mandou prender, o juiz que mandou prender, e o camarada está lá preso na penitenciária. Tem que ter muito assim a entender que a diferença entre essas partes, tá? E aqui eu coloco uma observação: o juiz não é parte no processo. Não há um contraditório com a autoridade coatora, né? Ou o juiz, ou o tribunal, quem quer que seja a autoridade coatora. O que vai acontecer é que lá, vou colocar aqui para vocês, o 662, nem precisa agora não, ele vai prestar informações. Aqui, ó, 662 do Código de Processo Penal. Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º anterior, tá? O presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coator,
coatora, perdão, informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo logo que lhe for apresentada a petição. Então, haverá o pedido de informações à autoridade coatora. Retornando aqui à questão da evolução histórica, eu trouxe aqui a evolução histórica no mundo e parei ali rapidamente em 1926 no Brasil. Eu vou falar aqui para vocês sobre um pouquinho antes das constituições, já tinha falado, eu vou ter que ordenar o meu material aqui, que ele vai para um lugar e volta. Eu vou arrumar melhor isso aqui. Também as questões históricas que eu já tinha falado, a previsão dele no Código Criminal de 1830, no Código de Processo Criminal de 1832. O que eu queria chamar mais atenção, e aqui ele vem trazendo questões históricas, é só mesmo para conhecimento de vocês, mas para fins dessa trilha, que é a prática penal do EP3, né, só para conhecimento. Eu vou chamar mais atenção é o período de suspensão dessas garantias, que foi no ato institucional número 5 de 68, que na previsão do artigo 10 houve uma suspensão do habeas corpus. Então, retomando aqui, desde de 1891, que nós temos nosso código, na nossa Constituição, previsão de habeas corpus, né? E aqui eu coloquei todas as demais, 26, 34, 46, 37, 46, 67. Todavia, aqui nesse período houve uma suspensão. Para qual crime? Os crimes políticos contra a segurança nacional, ordem econômica, social e economia popular. Então, houve uma supressão, uma suspensão de um direito constitucional. E em 78 foi revogado pela Emenda Constitucional 11 e, novamente, em 69, houve uma redação idêntica a 67, né, que dizia que nas transgressões disciplinares não caberá habeas corpus. Tá? Então, eu não vou ler todos aqui, senão vai ficar muito cansativo para vocês essa questão histórica aqui. Tá? Isso sim é importante para a nossa matéria. Critério principal, né, com relação à autoridade que vai poder ser impetrada, né? Competência para julgamento do HC. De acordo com lembra que eu falei para vocês, minha regra geral é qual? Sempre uma autoridade superior autoridade coatora. Essa é a minha regra geral. Mas eu tenho umas regras específicas e é essa que a gente vai ler. Né? A começar essas daqui que são previstas no artigo 102 da Constituição Federal. Então, eu vou ter aqui 102.1, a linha D, STF. Vai ser originalmente competente para conhecer o habeas corpus quando o paciente, quer dizer, a pessoa que teve o seu direito à liberdade violado ou ameaçado de ser violado, for presidente, vice-presidente, congressista, ministro do STF, procurador-geral da República, ministro do Estado, comandante de Forças Armadas, membros dos tribunais superiores, tribunais de contas da União e chefes de missão diplomática. Então, quando for esses pacientes forem esses pacientes, quem vai conhecer do HC vai ser o STF. Da mesma forma, o STF vai conhecer na origem, quando o coautor, e aí olha só, o artigo 102, inciso 1, a linha D, vai se tratar de paciente. O artigo 102, inciso 1, a linha I, vai se tratar do coautor. Olha aí, só quando o coautor, aquele que praticou o ato ilegal, for o Tribunal Superior ou autoridade de jurisdição direta, seja o STF. E aí eu vou ter o artigo 102.2, a linha A. Quando for, também vai ser originário o STF através de recurso ordinário, quando o Tribunal Superior denegar habeas corpus em última instância. Vem o artigo 105, inciso 1, a linha C da Constituição. Aí quem vai ser competência originária vai ser do STJ, Superior Tribunal de Justiça.
quando o coator paciente for qualquer um membro dos tribunais regionais, membros do Tribunal de Justiça ou autoridade sob jurisdição do STJ. Então, de qualquer maneira, a partir daqui, seja do, vamos lá, 102.1i, 105.1c, que a gente está lidando com com a autoridade coautora, o que isso representa? É sempre, se você pensar, é uma instância acima. A autoridade coatora aqui não é o Tribunal Superior, então vai ser o STF. Aqui no 105, a autoridade coatora não é membros dos tribunais regionais ou membros do TJ, vai ser o STJ. Então, tanto o 102.1i quanto o 105.1c segue aquela regra geral que eu falei para vocês, uma instância judiciária superior, tá? Diferentemente do 102.1d, que é o paciente. E aí vou ter algumas outras observações aqui do lado, 105.2a, que vai ser o STJ de origem, quando tiver o recurso ordinário, habeas corpus for denegado do TRF ou dos TJs, 108.1d, o TRF, que vai ser de origem, quando o coator for juiz federal. Ora, aqui, 102.1d segue a regra geral, instância superior. 108.2 vai ser, isso tudo da Constituição, tá, gente? TRF, que vai ser a competência originária, recursos contra as decisões dos juízes federais e estaduais, no exercício da jurisdição federal. Então, tem os juízes, Tribunal Regional Federal. Ou então, lá em cima, tem os juízes normais. Aqui embaixo vai ter do TJ. 109.7 juízes federais, HC em matéria federal contra autoridade não sujeita a outra jurisdição, então entra os juízes federais. E aí eu vou ter 121, parágrafo 3º e 4º, inciso 5º, combinado com o artigo 105, inciso 1, alínea C, que vai ser a justiça eleitoral, né, envolvendo juízes eleitorais, também vai ser aqui a competência do TRF, tá? Pois bem, então essa aqui é, assim, lembrando, a regra geral é sempre olhar se tem instância superior, salvo aqui quando tiver o paciente, essas pessoas que têm um foro por prerrogativa de função, tá? Previsões legais, já falei para vocês, está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 68, né? Que eu já li, vou reler para gravar bastante. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer a coação em sua liberdade de locomoção ou por ilegalidade ou abuso de poder, né? Eu tenho também uma questão bem delicada, que está lá a previsão no 142, parágrafo 2º da Constituição. Lembrando que o 142 inaugura a parte na Constituição que trata das Forças Armadas. Forças Armadas diferente do 144, que é segurança pública. 142 é Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Pois bem, e lá tem essa previsão no parágrafo 2º dizendo o seguinte: não caberá habeas corpus em relação à punição disciplinares militares, tá? Então, muita atenção a isso, essa é a minha regra geral. Em concurso público segue isso, embora hoje existam vozes, né, dissidentes dizendo que em determinadas situações caberia sim um habeas corpus em punições disciplinares militares. Mas, são vozes ainda doutrinárias e uma ou outra jurisprudência. Sigam, por favor, a regra geral do que está na Constituição Federal, que é essa aí. Punição disciplinar e militar, não cabe HC. O regime militar é um regime muito diferenciado, a própria Constituição excetua esse regime especial, que é o regime militar. E aqui na previsão legal, eu já tinha dito para vocês, né, que estão previstas a partir do 647 seguintes do CPP.
Eu aqui não vou falar, mas aqui na frente tem. Quais são as espécies de HC que nós temos? Nós temos o preventivo e o repressivo. Preventivo, eu já havia dito para vocês, nós inauguramos esse instrumento no mundo, né? No habeas corpus preventivo, na verdade, não existe, a pessoa não está presa ainda, mas há a possibilidade de ela vir a ser presa, né? Uma situação de ameaça à sua liberdade de locomoção, e vai gerar aquilo que eu já tinha dito aqui, que é o tal do salvo-conduto, né? E eu posso passar por uma situação, mas eu tenho um HC liberatório aqui, ó, ninguém pode me prender, pelo menos nesse motivo não, né? Pode ser por outros motivos, mas esse não. E vou ter outra espécie de HC do habeas corpus, que é o tradicional, o repressivo ou liberatório. Solta o preso, delegado, né? Essa palavra aqui, mas não pegam, solta, habeas corpus, né? Exiba o corpo, traga o corpo, porque eu estou diante de uma situação ilegal. Quando já há constrangimento à liberdade, né? E objetivo, obviamente, cessar essa coação de alguma maneira. O habeas corpus preventivo, a base legal está lá no próprio 647 do Código de Processo Penal, né? E também, aqui eu já tinha lido aqui, ó, está ameaçado ou se achar, alguém sofreu, está ameaçado de sofrer. A própria Constituição ela já traz essa possibilidade do preventivo, né? E ele é usado para evitar a coação ilegal iminente. E aqui eu trago um exemplo clássico e que, por acaso, há pouco tempo a gente viu isso na televisão acontecendo, né? É o caso de uma intimação de um réu, né, para depor numa comissão parlamentar de inquérito, na CPI, né? E aí, olha só que interessante. A gente tem que ter em mente, e aí por isso que é interessante a gente pensar em processo penal. O réu, ele tem o direito ao silêncio, né? Ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O réu, ele tem aquele princípio em latim, aquele brocado latim, que é nemo tenetur si detegere, né? Ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ele pode simplesmente se calar, diferentemente da testemunha. A testemunha não tem esse direito. A testemunha ela é obrigada a falar, ela, inclusive pensar em testemunha não se pensa assim, a testemunha da defesa, a testemunha da acusação, a testemunha é do juízo. Ela, por acaso, ela foi convocada pela defesa ou foi chamada pela acusação, mas ela está lá para prestar esclarecimentos, testemunhar o fato para o juízo, para o convencimento do juízo naquele litígio. Só um detalhe, eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês. O nosso processo penal é o processo penal do fato. Então, a testemunha está lá não para falar de fulano ou ciclano, ela está lá para falar do fato, ok? Pois bem, voltando aqui nesse exemplo clássico do HC preventivo, qual é a ideia? Né? A pessoa, então, era ré, ela foi chamada para depor na condição de quê? De testemunha. Ora, ou eu sou ré, ou eu sou testemunha. Eu tô um dos dois. Não dá para ser, né? E aí, por acaso, na hora que eu estou lá na CPI, mas eu sou ré no processo penal, e um parlamentar, você tem que falar, eu não tenho que falar. Se você não falar, você não precisa de advogado. Eu quero ter advogado. Ora, e se você não falar, você vai crime, vou te prender por crime de desobediência. Nada disso. Como testemunha, ok, mas se for uma questão como réu, eu não sou obrigada a falar, porque eu tenho esse direito constitucionalmente me garantido. Então, muitas vezes a pessoa, ela quando é convocada para ir numa CPI, e a gente viu esses dias aí, uma moça que foi, já foi com salvo-conduto, justamente nessa lógica que, olha, eu não quero sair daqui presa, né? Um gaiato querer ganhar notoriedade a minhas custas, né? Eu vou prestar os esclarecimentos necessários, aquilo que não for pertinente ao meu processo enquanto ré, mas o restante eu não vou falar, enfim. Ok? Natureza jurídica de HC. O que que é o HC? O HC é uma ação autônoma.
tá? Ela não é um recurso. Quando a gente entra com a petição inicial, a gente entra endereçando, né, para o juízo competente, informa as partes, o fato, causa de pedir, pedido, e essa ação tramitou, tem a contestação que segue a ação principal, os recursos vão seguir a ação principal. O HC não, é uma ação autônoma, né? Ela vai ganhar um outro número, uma ação de impugnação mandamental, concedo a ordem, eu ordeno a soltura, né? Então, uma ação mandamental autônoma, ela não é recurso, embora ela esteja dentro do capítulo, né, do livro que trata de recursos no processo penal, mas ela não é recurso, embora muitas vezes na prática ela é utilizada como recurso. A gente deve ver na próxima trilha o recurso em sentido estrito, né? O primeiro inciso do artigo 581, que fala sobre recurso em sentido estrito, vai falar sobre o não recebimento da denúncia. Então, imagina, a denúncia é a petição inicial no processo penal, o Ministério Público oferece essa denúncia e o juiz entende que ali não tem justa causa, né, e rejeita a denúncia. O Ministério Público inconformado, ele poderá interpor recurso em sentido estrito, né, para o Tribunal hierarquicamente superior, que seria o TJ ou o TRF, a depender se for Justiça Estadual ou se for Justiça Federal. E o que vai acontecer? O tribunal pode entender que o Ministério Público tem razão e manda voltar. Ok, isso é o recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitou ou não recebeu a denúncia. Mas e se o juiz receber essa denúncia do Ministério Público? Quer ver uma coisa? Para facilitar, aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. 581. Aqui, ó, é o recurso em sentido estrito que eu estou falando para vocês. Não, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, inciso 1, que não receber a denúncia ou queixa. O inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. Veja, aqui só tem o que não receber. E o que receber? E era sobre isso que eu queria trazer para vocês. O que receber é uma decisão irrecorrível. Não há decisão, não há recurso que venha atacar a decisão do juiz de receber essa denúncia. O que poderia caber seria um habeas corpus, que não é um recurso. E aí pode a parte impetrar um habeas corpus contra a decisão, por isso que é uma ação autônoma de impugnação, eu estou impugnando aquele ato do juiz que recebeu a denúncia, tá? Por isso que aqui está escrito, não é um recurso, mas uma ação de procedimento sumário. Importante quanto ao HC, limites de cognição, quer dizer, de conhecimento, né? Cognição sumária, não permite dilação probatória. É o que a gente vai chamar, o que vocês já devem ter visto em mandado de segurança. Preciso somente de uma prova pré-constituída. Não posso, eu tenho o meu direito, mas por todas as provas admitidas em direito, especialmente a testemunhal, pericial e a documental, esquece isso, sem possibilidade. Né? Eu preciso apresentar para o juiz. Imagina que a pessoa esteja presa e a natureza jurídica dessa prisão seja prisão temporária. Ele está há 60 dias preso numa prisão temporária que não seja de crime hediondo. Ora, ele já era para estar solto, aquela prisão é ilegal. Então, eu tenho a data da prisão dele, eu tenho o mandado de prisão dele e o tempo que ele está preso. Apresento isso para o juiz de plano, de pronto, ele vai verificar, estou diante de uma ilegalidade. E aí ele vai conceder a ordem para mandar soltar.
Então, eu preciso de uma prova pré-constituída, eu não posso chamar alguém para ouvir, chamar um perito para fazer determinada perícia. Isso eu vou discutir no mérito, é outra conversa. Mas admito o HC mesmo em processos complexos, não há problema, mas desde que a prova já tenha sido produzida, já esteja pré-constituída, tá? Ah, aqui, ó, por exemplo, aqui eu coloco para vocês a diferença em dilação probatória, que é proibida, e análise de prova já existente. Então, pode ter análise de prova já existente, mesmo que seja uma análise de uma prova complexa. Imagina que seja um processo com 5.000 páginas. É bastante complexo, né? Mas dessas 5.000 páginas, quase 3.000 é de transcrição de uma interceptação telefônica. E aí eu impetro um HC dizendo que aquela interceptação telefônica é ilegal. Ela começou a existir anteriormente à autorização judicial. Ora, aquela interceptação é legal e a prisão se deu em razão dessa interceptação telefônica. Portanto, é só verificar a data da autorização da interceptação e de quando ela começou a ser produzida. Ora, mesmo que sejam 2.000 páginas de transcrição dessa interceptação, aquilo ali já está pré-constituído, tá? E aqui eu coloquei para vocês, o HC pode ser concedido mesmo com complexidade fáctica, desde que a prova já tenha sido produzida. E aqui eu começo efetivamente nessas especificidades do HC, né? O cabimento está lá no 647, que é um texto muito próximo do que a gente tem no artigo 5º, né, que a gente já leu diversas vezes, mas a única diferença é que o salvo nos casos de punição disciplinar, na nossa Constituição, está lá no artigo 142, parágrafo 2º, e aqui ela já traz no caput do 647. Eu tenho a inovação do artigo 647-A, e eu vou compartilhar com vocês para facilitar a vida e o entendimento. Aqui, ó. Olha que interessante. Ele é de 2024, no 647-A, e eu já tinha falado para vocês sobre a questão da possibilidade do HC ser concedido de ofício. Olha só, no âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus individual ou coletivo, quando no curso de qualquer processo judicial verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção. Pois bem, então, habeas corpus pode ser individual ou pode ser coletivo e pode ser de ofício. Aqui, no caso, o 647, ele está tratando sobre o habeas corpus que deve ser impetrado, mas aqui, esse 647, a possibilidade de ser concedido de ofício, né? É bem interessante isso. Vou aproveitar que eu já estou aqui com o código aqui mostrando para vocês, e os próximos slides eu vou tentar detalhar cada uma dessas hipóteses aqui de ilegalidade. Pois bem, o que se considera uma coação ilegal? Quando não houver justa causa, é uma das hipóteses. E o que vem a ser justa causa? Quando vocês viram lá em processo penal 1, que é o processo penal parte geral, para que uma das condições de ação do processo penal são tipicidade aparente, punibilidade, tipicidade aparente, a possibilidade de punibilidade, as partes legítimas e justa causa. Eu preciso dessa justa causa. O que vem a ser essa justa causa? Indícios mínimos de autoria, ou seja, o suposto autor do fato efetivamente
ou pelo menos eu tenho um indício de que aquela pessoa seja o suposto autor do fato e de que houve crime. Então, indícios mínimos de autoria e materialidade, que aquilo ali teve um crime efetivo. Ora, sei lá, pintei a parede, pintar a parede é crime? Não, então aquilo ali não tem justa causa. Então, quando não houver a justa causa, é uma coação ilegal. Lembra que eu falei para vocês sobre a possibilidade de impetrar o HC pelo recebimento da denúncia, né? Que seria um ato irrecorrível? Pois bem, esse recebimento da denúncia, quando o paciente, que seria agora o réu, entender, né, que, olha, mas não tem justa causa, pode impetrar o habeas corpus. A outra hipótese é o inciso 2, quando alguém tiver preso por mais tempo do que a lei determina. Eu não vou explicar aqui, não, porque eu vou voltar aqui explicando, isso vai ficar muito repetitivo. Só vou ler para vocês conhecerem. Inciso terceiro, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Inciso quarto, quando houver cessado o motivo que a autorizou. Inciso 5, quando não for alguém, admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza. Sexto, quando o processo for manifestamente nulo. E o sétimo, quando extinta a punibilidade. Esse rol exaustivo, taxativo? Não. Isso aqui é uma das possibilidades que a gente vai ter de se considerar ilegal uma coação que vai ensejar no HC, tá? Lembra que eu falei, por exemplo, do caso do hospital, né, de uma clínica psiquiátrica? Não está aqui falando sobre uma. Quando alguém estiver no hospital e não pagar, não está aqui. Mas o que você pode ler, por exemplo, quando alguém estiver preso, aqui quando não houver justa causa, entra aqui na justa causa. É uma grande justificativa para a impetração desse HC. Pois bem, voltando agora para o material, para não ficar tão extensa essa aula, coloco aqui para vocês o seguinte: deixa eu só jogar isso aqui para cá e isso aqui para cá. Ok. Então, aqui, ó, a inovação eu li para vocês, embora a jurisprudência e doutrina já vinha admitindo a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício pelo judiciário. Foi positivado em 2024, então é um tema relativamente novo que possa ser cobrado em alguma prova de concurso, ou AB, né? E também o habeas corpus coletivo, que também já havia essa possibilidade jurisprudencialmente e doutrinariamente, agora está positivado no artigo 647-A. Aqui eu coloquei. Então, e também trouxe essas possibilidades de recursos não conhecidos, o HC, mesmo em recursos não conhecidos, em ações revisionais, como a revisão criminal, ou recursos denegados. E aqui eu começo efetivamente nos exemplos, né, que eu acabei de ler para vocês do artigo 648, né, que são as hipóteses de coação ilegal. O inciso 1 é o primeiro, por isso que eu falei, eu não vou explicar lá atrás, que eu vou explicar aqui com vocês com material, com alguns dos exemplos. Uma coisa muito importante, esse meu material está com base no livro do Direito Processual Penal de Aury Lopes Júnior. É o resumo do livro do Aury Lopes Júnior. Pois bem, aqui, ó, falta de base jurídica para coação, prisão sem ordem judicial ou sem flagrante, né? Condução para coleta forçada de DNA, também é outras questões que podem ser utilizadas. Prisão preventiva sem fumus comissio delicti ou sem o perigo libertatis. A falta de justa causa, já tinha dito aqui para vocês, e uma prisão cautelar sem justa causa. Como assim? A prisão cautelar, né, especialmente a prisão preventiva, aquela que está prevista no 312, ela requer que tenha os mínimos, né, requisitos mínimos do que estão previstos no artigo 312. E dentre eles a justa causa. Como é que assim a pessoa nem tem indícios suficientes de que ela é a autora do crime?
E falta de fundamentação das decisões também é atacável pelo HC, tá? Ação penal infundada, quando o fato é atípico. Vejam, é um fato. Pintei a parede, estou olhando aqui para a parede, pintei a parede. É um crime? Não. Então, e vejam, às vezes isso acontece de ter um ato que não efetivamente, ou teve alguma alteração legislativa, que era um crime, mas deixou de ser crime, né? Há uma causa de extinção de punibilidade, por exemplo, uma prescrição que está aqui, ou então, quando o processo ou o inquérito é manifestamente infundado. Com relação ao inciso 2, que é o excesso de prazo, né? Vai haver a coação ilegal quando houver esse excesso de prazo na prisão. A prisão preventiva, por exemplo, e eu falo isso em sala de aula, ela não tem prazo. Embora com a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, trouxe uma previsão no artigo 316 de revisão dos motivos que concederam a prisão preventiva. Há uma decisão do STF dizendo que a sua não revisão não tornar-se-á a prisão, não é automática, né? Mas ela não vai ensejar que a pessoa seja liberada automaticamente. Tá? E ela pode, mesmo que haja essa previsão do 316 de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, ela pode ser revista a cada 90 dias durante muitos anos, diferentemente da prisão temporária, tá? Que ela tem prazo de início e fim, 5, prorrogável mais 5, 30, prorrogável mais 30, depender do caso. E ultrapassado esse caso, esses prazos, a prisão tornar-se-á ilegal e caberá HC. Eu volto para o problema principal, que é a preventiva, que eu não tenho, em princípio, um prazo. O que deve chamar a atenção é os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Quando tiver violação à ordem econômica, violação à ordem pública, a conveniência para a instrução criminal, quer dizer, a pessoa está manipulando provas, ameaçando testemunhas, está ameaçando de fugir, né? Cessada essas condições, estarão ausentes os requisitos autorizadores. Então, aquele prazo ali está excessivo. A prisão tornar-se-á ilegal e ensejará a possibilidade de impetração do HC, tá? Então, é mais ou menos isso tudo que eu contei aqui, eu vou ler agora para vocês. Vamos lá. Uma coisa importante. Um direito fundamental recentemente incluído, em 2004, pelo menos, que foi o inciso 78 do artigo 5º, que é a duração razoável do processo. Ora, o processo não pode durar 20 anos. Uma prisão preventiva não pode durar 6 anos. Imagina. Imagina se eu comecei a ser processado e levo 6 anos para um julgamento. É razoável isso? Não é razoável. Eu estou presa preventivamente 6 anos. Não é razoável. Então, todas essas possibilidades ensejam a impetração do HC. Deixa eu ver aqui, ó. Excesso de prazo, prisão cautelar, necessária ponderação entre a duração da prisão preventiva e a gravidade do crime, provavelmente a pena, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo que seja pensar em homicídio, todos os homicídios são graves, né? Mas tem que ver as questões contextuais, né? Fáticas da situação. Ah, Deixa eu ver o que mais aqui. Eu falei aqui do 316, parágrafo único, que é aquela possibilidade de revisão. Ó, o juiz deve revisar a prisão preventiva a cada 90 dias. E aí, esse aqui é o caso paradigmático de 2020, que foi através do HC. A não revisão em 90 dias não gera revogação automática. Isso que eu acabei de falar para vocês. Eu não estava lendo aqui, só estava falando com vocês. Não gera a revogação automática, porque chegou a acontecer nessa época com o ministro Marco Aurélio, que ele chegou a liberar uma pessoa que estava presa preventivamente
em atendimento desse parágrafo único aqui do artigo 316. E aí foi um escândalo no Brasil, soltou um criminoso, quanto mais, etc. E o ministro só estava aplicando o que a lei dizia. Ora, se não houver revisão, a prisão tornar-se-á ilegal. E aí o STF, por conta desse caso, acabou entendendo nesse HC 191.836, 2020, que essa não revisão não gera revogação automática. Precisa se analisar caso a caso, tá? E outra, a revisão é dever até a sentença de primeiro grau. E aí entrou a ação, essas duas ADIs aqui, ação direta de inconstitucionalidade, né? Reforça a tese de controle judicial condicionado nessas revisões aqui de prisão preventiva. Pois bem, aí aqui vamos para o 3, o 4 e o 5. Falta de competência da autoridade. Prisão deve ser decretada por um juiz competente, né? E, imagina aqui, um juiz estadual não pode decretar a prisão de um caso de competência federal. É óbvio, né? Agora, interessante aqui, a prisão em flagrante por autoridade policial não exige competência judicial. E eu fiz essa pergunta em sala de aula. Imagina um crime que seja de competência da Justiça Federal. Um policial civil estadual prende a pessoa. Essa prisão é ilegal? Não, porque eu tenho lá no artigo 301 do CPP, se qualquer pessoa do povo pode, e prender, no caso, a prisão em flagrante, tá, gente? Se qualquer pessoa do povo pode, que dirá a autoridade policial, não importa de qualquer das esferas, tá? Isso aqui em prisão em flagrante, diferentemente de uma prisão preventiva, por exemplo, que foi decretada por um juiz incompetente. Aí é outra conversa, tá? Vamos lá. 4. Cessação do motivo da coação. Prisão preventiva exige situação fática. Por exemplo, o periculum libertate. O perigo da liberdade dele gera muito mais, é muito mais gravoso do que a sua prisão. Ora, se não precisa, se ele não mais causa nenhum tipo de perigo à sua liberdade, bota o cara solto. Porque uma coisa importante, e eu acho que eu comentei isso com vocês, regra do processo penal é a presunção de inocência. Isso importa dizer que respondemos o processo em liberdade. Essa é a minha regra. A exceção é responder o processo preso. Até porque, se vocês forem lá no artigo 282 do CPP, que começa da prisão, das medidas cautelares, da liberdade provisória, e depois no 319, que vai falar sobre as medidas diversas da prisão, né, que são medidas cautelares que são diversas da prisão preventiva de liberdade, prisão restritiva de liberdade, perdão, o Código de Processo Penal vai sempre priorizar outras medidas que não a prisão. Essa é a ideia que se tem. Se essa situação desaparece, a coação se torna ilegal. Vamos lá, por exemplo, risco à instrução. Exemplo que eu dei para vocês. O cara está ameaçando testemunho, o cara está ameaçando a fugir do país. O cara entrega o passaporte. O camarada fala assim: olha, não tem mais, a testemunha já foi ouvida. Então, para que vai manter presa? Não ela já foi ouvida, ela já deu depoimento. Então, cessou qualquer tipo de situação fática, né, que justificasse a manutenção daquela prisão preventiva. Prisão deve ser substituída por medida cautelar. Está aqui, é só ir lá, vocês irem lá no artigo 319. Outra, fiança negada ou exorbitante. Cabe HC quando a fiança é indevidamente negada, eu peço a liberdade provisória e com arbitramento a fiança e a autoridade judiciária nega ou a autoridade policial nega. E aí, peraí, como assim? Cabe HC. O valor é inacessível ao imputado, mesmo sendo legalmente cabível. Também cabe HC, que não tem muito o que explicar, né? O princípio da razoabilidade deve orientar a fixação da fiança. A fiança desproporcional equivale à recusa injustificada, portanto, também é possibilidade de HC. Aqui,
Então, eu li o 3, o 4, o 5, entrando no 6 aqui, ó. Processo manifestamente nulo. Se é nulo, eu estou diante de uma ilegalidade. Se eu estou diante de uma ilegalidade, HC, HC. Mas vamos lá. Ah, tem uma coisa importante. Aqui eu trago aqui. Não. Uma coisa importante que eu não falei aqui para vocês, que é a possibilidade de trancamento do inquérito policial. Por exemplo, aqui, ó, pego logo no 1 aqui, ausência de justa causa. A pessoa está sendo investigada e não tem nada com nada dizendo para ela. Ora, a própria investigação no inquérito policial não há uma ameaça da liberdade dessa pessoa quando ela é indiciada. Então, ali caberia um habeas corpus para trancar o inquérito policial, ok? Por conta dessa ameaça da restrição de liberdade do paciente, tá? Então, essa bem, faltou esse exemplo aqui na ausência de justa causa. Então, aqui pegando o 648, inciso 6º, processo manifestamente nulo, é bem óbvio, né? O HC pode ser impetrado durante o processo, verificou uma nulidade naquele processo, impetra o HC, ou até mesmo após o trânsito em julgado, se a nulidade for absoluta. Aí tem que entrar lá na matéria de nulidade, tá? Extinção de punibilidade também cabe. Ora, se a pessoa está extinta a punibilidade dela, imagina se ela vai ser presa ou ameaçada de ser presa. Não tem punibilidade, né? Não faz sentido. Responde no campo civil, responde no campo administrativo, mas aqui no penal não tem o que se conversar. Extingue o poder punitivo do Estado, tornando ilegítima, né? Seja ação penal, seja inquérito. Então vamos lá um crime que já esteja prescrito ou já decaiu, e aí tem um inquérito policial, né? Ora, HC, porque extinguiu a punibilidade, não faz sentido. Aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês, o HC liberatório pode ser usado para trancar o inquérito e o processo e liberar o paciente. Então, aqui está bem tranquilo quanto a essas possibilidades de coação ilegal. Efeitos do HC: liberdade é imediata, a possibilidade do trancamento do processo penal, e eu coloco aqui a palavra trancamento do processo penal, vocês vão ver alguns autores falando em trancamento da ação. O Auri Lopes Júnior, ele odeia essa palavra, ele fala que está errado tecnicamente, não se tranca a ação, se tranca o processo, tá? E anulação de atos processuais, eventualmente, que estejam lá de maneira ilegal, tá? Cabe medida liminar no habeas corpus? Cabe sim. Ele acaba se confundindo com o próprio mérito do pedido, que é a liberdade, mas pode sim ser pedido a medida liminar em habeas corpus, né? Liminar com natureza cautelar baseado na verossimilhança da ilegalidade e o perigo da demora, né? E a base é uma construção jurisprudencial, sim. Primeira fase, análise da liminar. Após o recebimento do habeas corpus, o juiz ou tribunal pode analisar o pedido da medida liminar. E aí ela vai evitar esse dano irreparável, né? A liberdade antes do julgamento do mérito. Imagina se ele concede a liminar e depois ele verifica no mérito do próprio HC que não caberia. Denega a ordem e manda prender. E assim faz. Lembrando que aqui a gente está falando não de para quem teve aquela trilha local comigo, só tem uma turma que não teve a trilha local comigo, que eu falei sobre prisão. A gente tem que lembrar a natureza jurídica da prisão. Quais são os tipos de prisões? Prisão civil, prisão penal. Prisão civil não é o que a gente está conversando aqui. Então, eu vou ter só a prisão penal, que se subdivide em prisão penal pena e prisão penal processo. Prisão pena é outra conversa, que não é aqui no processo penal. A prisão pena a gente conversa lá em direito penal, que é a prisão decorrente de uma sentença penal condenatória. É outra conversa. Aqui a gente só vai discutir a prisão penal processual. É aquilo que a gente chama de instrumento do instrumento, que são as prisões cautelares. Ora, se é cautelar,
Eu não estou falando de uma prisão que é revestida, ou uma decisão que é revestida pela imutabilidade, que transitou em julgado, nada disso. São prisões cautelares que elas podem ser concedidas, podem ser revogadas, podem ser concedidas novamente. E é isso. Ok? Então, aqui, ó, o que que a gente vai ter? Uma ideia de cautela. Concede ou não, e não há problema nesse sentido. Tá? Requisitos para concessão de liminar no habeas corpus. O fumo bônus iuris, a fumaça do bom direito, a plausibilidade jurídica do direito alegado e o periculum in mora. Ora, se demorar, aquilo ali vai ser irreversível, um dano muito grave na demora da decisão. Mais uma vez, por mais que se confunda a liminar com o mérito, não encerra. Se concedida, a liminar garante a liberdade provisória, mas o mérito ainda será julgado. Se negada, ainda assim o mérito HC deve ser analisado posteriormente. A decisão final pode confirmar a liminar, confirma a liminar, mantém o cara solto, pode caçá-la a liminar, chama o cara, ou efetivamente, como ela foi negada, ela pode, nesse momento, conceder, mesmo que a liminar tenha sido negada. Então, bem tranquila com relação a isso. Aqui, sobre a questão do HC e punições disciplinares, tá? Já havia comentado com vocês, mas aqui tem alguns detalhezinhos. Por exemplo, é vedado HC contra a punição disciplinar militar, já tinha dito para vocês. Essa vedação não impede contra o controle da legalidade do ato, né? Se for verificado somente os aspectos formais, os pressupostos formais daquele ato. Tá? E essa vedação se estende aos militares estaduais e do Distrito Federal. Vejamos, como eu falei para vocês, está lá no artigo 142, parágrafo 2º, que é das Forças Armadas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Teoricamente, não caberia aos militares estaduais e distritais, mas há um entendimento jurisprudencial e doutrinário que se estende. E eu tenho uma jurisprudência importante aqui, já deixei duas para vocês, que são aquelas duas discussões que eu falei que há dissidências, né, com relação especialmente ao controle de legalidade do ato. Uma coisa importante aqui, cabe HC contra a turma recursal, tá? Antes o STF aplicava a súmula 690, né, dizendo o seguinte: uma turma recursal que manda prender, a quem cabe o HC, né? Como é que funciona isso? Seria o STF. Agora a competência é do próprio TJ local. Então, alguma decisão contra a turma recursal, quem vai ser a autoridade que vai receber, né, o TJ local? É importante nisso aqui, que antes você não tinha essa previsão, mas foi uma construção jurisprudencial. Turma recursal. Então, tem um juizado especial, uma ação do juiz especial criminal. Turma recursal, da turma recursal TJ, tá? Antes era o STF. A decisão da turma recursal tinha que ser impetrado direto no STF. Tirou do STF e vai para o TJ. Ok? Aqui, ó, HC e processos do impeachment. Não é cabível HC para trancar processo de impeachment, porque não é uma ação penal propriamente dita, é uma sanção político-administrativa. Quem sofre impeachment, a Dilma foi impeachmentada, ela não foi presa, ela sofre uma sanção política administrativa, em que, embora seja uma ação penal, mas a sanção dessa ação é político-administrativa, ela não vai ser presa. Tá? E aqui tem algumas jurisprudências nesse sentido. Olha o HC em CPI que eu já comentei com vocês, tá? Quando é cabível o habeas corpus em HC, né? Quando há ameaça ou risco à liberdade. E aqui eu não vou ler para vocês porque eu já expliquei que as hipóteses, né? Que quando a convocação do réu para depor com testemunhas, né? Mas se vocês derem um print aí, vocês vão conseguir ler essas hipóteses que eu comentei com vocês lá atrás, né, que essa confusão entre réu e testemunhas, que são figuras bem diferentes no âmbito do processo penal, né?
Aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma coisa, habeas corpus em CPI. Ah, ok, só competências, né? Se for CPI estadual, quem vai ser o competente vai ser o Tribunal de Justiça do Estado. Se for uma CPI federal, vai ser o STF que vai te conhecer. Habeas corpus coletivo, né, não era previsto expressamente, não é previsto expressamente na Constituição e nem nas normas infraconstitucionais, mas acabou entrando agora o coletivo no artigo 647-A. Então, é importante isso. O habeas corpus coletivo passou a ser previsto em 2024, extremamente recente, mas era reconhecido como legítimo desde então, né, tanto pela segunda turma no STF, né, como nessas decisões aqui, ok? Aqui as decisões que eu falei aqui. E aqui eu trago alguns outros fundamentos e princípios bem interessantes com relação à questão, tudo que foi comentado com vocês, alguns dispositivos importantes, né, o 319 sobre medidas cautelares diversas da prisão, o 654, que vai falar que o HC pode ser concedido de ofício também, ok? Isso aqui é interessante. Para quem vai fazer um exercício que eu coloquei para vocês aí no NPJ, é uma discussão doutrinária, né, que está bastante em voga, especialmente sobre os temas humanísticos, né, que são regras internacionais. Normas e regras internacionais que vão falar aqui, ó, a primeira regra de Bangkok, tá? Que é uma convenção da ONU que vai buscar trazer alternativas à prisão às mulheres, tá? Especialmente mulheres que tenham filhos menores, né? E que sejam ou estejam grávidas nesse sentido, né? E também Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis na ODS 5, que vai buscar trazer uma igualdade de gênero, o Estatuto da Primeira Infância e o caso Aline Pimentel. Eu vou falar sobre cada um desses já já. Primeira coisa aqui é a regra de Bangkok. As regras de Bangkok reforçam que mulheres envolvidas no sistema de justiça penal, devem ser tratadas com atenção especial às suas necessidades específicas, como a maternidade, gravidez, histórico de violência. Eu vou fazer um adendo aqui para vocês. Um pouquinho antes de abrir aqui, eu lembrei de um texto, há muito tempo eu li um texto de Maria Celina Bodin, ou Bodin, que eu gosto muito. Eu só tenho que lembrar que eu estou aqui nessa página aqui, 42, né? Olha só, olha que interessante isso aqui. Eu estou no âmbito do direito penal, né? E aí esse texto há muito tempo eu li, a professora Maria Celina de Moraes, ela é professora da Emerge, excelente, é o texto dela, A Nova Família de Novo, Estruturas e Funções das Famílias Contemporâneas. É um artigo de 2013, se vocês forem ver aqui, né? E eu vou colocar a palavra África, que aí eu vou achar o que eu quero falar desse texto. Olha só que interessante aqui. Hum, Há ainda tanto por fazer. Olha só, vou ler para vocês, vou cansá-los. Sinto muito. Há ainda tanto por fazer, apenas que é para que se possa visualizar até onde chegaram as repercussões das ações sobre o destino das crianças. Um caso merece ser narrado. Abiy Sarch relata o famoso caso sul-africano em que um tribunal constitucional se decidia acerca da imposição de uma pena privativa de liberdade a M, mãe de 3 filhos menores. Seu voto inicial ao pedido fora no sentido de desconsiderá-lo completamente. No entanto, uma ministra insistiu que o caso merecia ser ouvido, argumentando: e as crianças? A senhora Amy tem 3 filhos adolescentes. Ela vive uma área de gangues, de tráfico de drogas e de grande violência. As indicações são de que ela é uma mãe boa, uma boa mãe, e o juiz não deu nenhuma atenção aos interesses das crianças.
aos direitos humanos de seus filhos, conta Sartre. No minuto em que minha colega me falou sobre a importância dos três filhos adolescentes da senhora Amy, comecei a vê-los não como três pequenos cidadãos que tinham direitos a crescer e a se tornar cidadãos adultos, mas como três garotos ameaçados, preocupados, frágeis e em conflitos que tinham pedido à corte um pedido à nossa sociedade como indivíduos, como crianças, e um pedido não para serem tratados como extensões dos direitos da mãe, mas em seus próprios termos. Embora três juízes tenham dissentido do veredicto majoritário, estabeleceu-se na África do Sul o precedente de que, ao menos nos casos limites, os cuidadores primários das crianças não devem ser presos. E se a corte decidir prender um cuidador primário, tem que assumir a responsabilidade pelo que acontecer às crianças. Finalizou o juiz. A corte não pode simplesmente dizer que ela, a mãe, deveria ter pensado nisso antes de cometer o crime, ou que ela, a mãe, não pode se esconder atrás das crianças. E esse texto, embora seja um texto, né, não de direito penal, é um direito de direito de família, a professora Maria Celina é uma professora de direito civil. Lá atrás, quando eu já havia lido esse texto, sempre me chamou muita atenção sobre a sensibilidade desse juiz ou desses juízes, né, em pensar no direito dessas crianças. Pois bem, deixa eu voltar aqui. Acho que eu bem me emocionei. E por isso que eu coloquei essas discussões, que são discussões que vejam, ela era de 2013, né? E venham a trazer sobre essa perspectiva, tanto das regras de Bangkok, que foram umas discussões em 2010, também através da Agenda 2030 da ONU, que traz as 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Dentre eles, tem tanto a ODS 5, que é uma perspectiva de um compromisso de todos os países que firmaram a Agenda 2030, e o Brasil é um deles, de vai buscar trazer uma maior igualdade de gênero. A ODS 16, que vai ver sobre a perspectiva de paz, justiças e instituições eficazes, né? Que vão incentivar a adoção de políticas que promovam a justiça acessível, inclusivas e sensível às desigualdades de gênero e vulnerabilidade social. Tem também aqui a inclusão dessa legislação, que é o Estatuto da Primeira Infância, né, que é a Lei 13.257. Por que que eu estou falando isso aqui tudo? Sobre a possibilidade de você também incluir o HC nessas circunstâncias. Por exemplo, se você estiver diante de uma prisão de uma mulher com uma criança de 2 anos, essa mulher ela cometeu o crime, mas o filho dela de 2 anos não. Então, e aí, como é que fica? Né? Quem vai cuidar dessa criança? Larga, né? Vai perder essa criança, mas será que ela conseguirá ser adotada? Então, aqui, ó, a relação com a matéria prevê o tratamento diferenciado para mães de crianças de até 6 anos, priorizando medidas que assegurem a convivência familiar e o desenvolvimento infantil, né? E aí vem esse caso aqui da Arline Pimentel, né? O Comitê da ONU para a Eliminação de Discriminação contra a Mulher responsabilizou o Brasil por negligência ao atendimento pré-natal e obstétrico, reforçando o dever do Estado em assegurar o acesso adequado à justiça e aos serviços públicos de saúde a mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu coloquei aqui, eu acho que esse aqui seria o último, né? Há alguma questão aqui de doutrina sobre HC coletivo, efeitos legislativos, e ok, era isso. Isso aqui, ó, isso aqui é uma questão nova também, tá? Que é o artigo 318-A que trouxe aqui a possibilidade do seguinte, do CPP,
trouxe a prisão domiciliar para as mulheres gestantes ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiências, tá? E aí houve uma possibilidade de um HC coletivo, né, com um instrumento legítimo, como um instrumento legítimo necessário para proteger os direitos fundamentais desses grupos hipossuficientes, mesmo sem previsão legal expressa. Tá? Tanto o STF quanto as defensorias públicas têm exercido um papel essencial nessa evolução. Eu cheguei a separar, só para finalizar, para não cansá-los mais ainda. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloquei aqui separado, aqui, ó. O caso Aline Pimentel, está aqui no site do Senado. Em 14 de novembro de 2002, Aline Pimentel estava no 6º mês de gestação e buscou assistência na rede pública em Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro. A Aline era negra, tinha 28 anos de idade, era casada e mãe de uma filha de 5 anos. Com náuseas e fortes dores abdominais, buscou assistência médica, recebeu analgésicos e foi liberada para voltar a casa. Não tendo melhorado, retornou ao hospital quando foi constatada a morte do feto. Após horas de espera, Aline foi submetida a uma cirurgia para retirada do resto das placentas. O quadro se agravou e foi indicada sua transferência para outro município, mas na sua remoção foi feita com atraso. No segundo hospital, a jovem ainda ficou aguardando por várias horas no corredor por falta de leito e acabou falecendo no dia 16 de novembro. Vejam, 2 dias agonizando aí a Aline Pimentel. E aí foi que esse caso em Belford Roxo foi parar na ONU, né? O caso foi apresentado à Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, o CEDAW, órgão ligado à ONU, pela mãe da Aline, e que responsabilizou o Estado brasileiro a cumprir o papel de prestar atendimento médico. E é nesse sentido que muitas vezes vai caber um HC, né? Imagina uma mulher grávida que, por alguma razão, esteja respondendo um processo, mas o feto não pode ser punida naquela perspectiva que a gente tem da intranscendência da pena. Pois bem, pessoal, é isso aí. Eu peço desculpas aí para esse finalzinho, falando sempre sobre direitos humanos, eu sempre fico um pouco mexida. Espero que o HC tenha sido passado para vocês de alguma forma e me coloco aqui à disposição sempre. Grande abraço para vocês, estudem, pegue essa matéria de humanística que cai à beça em concurso público. Tchau, tchau.